Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado e eu ao fim de semana tenho assim alguns hábitos que gosto de seguir para que depois a semana seja mais leve e tranquila. São hábitos muito simples, não é nada assim fora do normal, mas realmente sinto que ajudam a que depois a semana flua muito melhor. Nesta manhã de sábado comecei por preparar o pequeno almoço, que foram panquecas de banana, e eu sempre que é possível, especialmente ao fim de semana em que tenho assim um bocadinho mais tempo disponível, gosto de deixar alguns pequenos almoços adiantados para comer durante a semana. Panquecas é uma coisa que é muito simples de fazer assim em maior quantidade para depois deixar no frigorífico ou até mesmo no congelador, e foi exatamente isso que fiz hoje. Fiz as panquecas para comermos, neste caso foi com uma calda de frutos vermelhos e granola, e depois coloquei as restantes no frigorífico. Depois fui arrumar a cozinha, arrumar alguma louça que já estava seca, lavar mais um bocadinho de louça. Quem cozinha todos os dias sabe bem que a limpeza da cozinha é uma coisa diária, mas assim pelo menos uma vez por semana gosto de fazer uma limpeza um bocadinho mais a fundo, ou focar-me em zonas que não limpo tanto a fundo numa base diária. E eu aqui estou a limpar com aquela minha pasta que eu vos estou sempre a falar, em que basta juntar bicarbonato de sódio e detergente da louça. Coloquei também um bocadinho de água para ficar assim mais espumoso e não tão pastoso, mas foi isso que eu usei para limpar tanto o lava-louças como a placa. E depois também limpei assim as várias superfícies com o meu multiusos da EcoX, limpei a mesa de jantar, limpei as bancadas da cozinha, essas coisas todas. E para mim, começar depois a semana com a cozinha limpa e em ordem é mesmo essencial, porque eu já não gosto muito de cozinhar, e se a cozinha estiver uma confusão eu tenho ainda menos vontade de cozinhar, e por isso depois as coisas não fluem assim tão bem. Por isso isto para mim é mesmo essencial, deixar a cozinha assim completamente pronta para a semana que aí vem. Depois fui fazer a cama, que é um daqueles hábitos diários, e como já vos disse, eu gosto de deixar a cama a arejar durante 1 ou 2 horas antes de a fazer, por isso é que houve aqui aquele compasso de espera. Entretanto, o robô já estava a aspirar o chão lá em cima e o meu homem começou já a aspirar o chão em baixo, o chão, os tapetes. No piso de cima, que é onde estão os quartos, o chão não se suja muito, por isso, na maioria das vezes, o aspirador robô dá muito bem conta do assunto. Já no piso de baixo a história é diferente, porque é onde nós passamos a maioria do tempo, é onde o Benji passa a maioria do tempo, e por isso acumula-se muito mais sujidade, pelos, pó. Mesmo apesar do aspirador robô aspirar aqui o piso de baixo todos os dias, mesmo assim acumula-se muita sujidade, e por isso, pelo menos uma vez por semana, é mesmo essencial fazer assim uma aspiração manual bem detalhada. Depois fui aspirar o sofá, que é uma coisa que eu também gosto de fazer semanalmente, aspirar o pó.
arrumei as almofadas e as mantas no seu lugar e depois fui lavar o chão. E assim as tarefas de limpeza já ficaram praticamente despachadas. As casas de banho eu já as tinha limpo no dia anterior, porque eu gosto de as limpar à sexta-feira, ao fim do dia. Falta só limpar lá fora e esta semana esteve uma ventania, por isso ainda se acumulou aqui mais lixo do que o normal. Eu limpo este espaço semanalmente e é muito fácil isto ficar tudo sujo, mas esta semana em específico ficou mesmo tudo muito cheio de lixo e muito cheio de pó. Entretanto, fomos almoçar e o almoço de hoje foi pizza. Eu recentemente publiquei um vídeo onde mostro como faço pizza em casa, por isso, se não viram e tiverem interesse, eu deixo aqui o link. E sempre que eu faço pizza, gosto de fazer pizza a mais para sobrar, porque depois na segunda-feira ao almoço temos sobras de pizza, não preciso de cozinhar e isso dá-me imenso jeito porque no meu trabalho segunda-feira de manhã costuma ser assim um dia um bocadinho mais ocupado, por isso não ter de me preocupar com o almoço na segunda-feira ajuda-me imenso. E aproveitei para dar uma vista de olhos no frigorífico. Gosto sempre de, no fim da semana, que é quando o frigorífico está mais vazio cá em casa, ver tudo aquilo que tenho, confirmar o que é que tenho de usar, dar assim uma limpeza muito rápida só para aquelas sujidades que se vão acumulando durante a semana, mesmo uma coisa muito simples, só passar um paninho para manter as coisas em ordem. Neste caso tinha o frigorífico bastante vazio assim em termos de produtos frescos, mas tinha aqui esta couve que eu pensei logo que ia usar nos dias seguintes, no início da semana, por isso aproveitei logo para preparar a couve, assim fica logo pronta a usar. Eu tenho feito uma salada assim só com a couve massajada, com azeite, vinagre e sal e fica maravilhosa. E assim é muito prático porque a couve aguenta-se bastante bem durante alguns dias num recipiente hermético e depois é mesmo só temperar e usar como acompanhamento. Isto é uma coisa que eu gosto muito de fazer, ter alimentos assim já pré-preparados no frigorífico para depois ser mais prático durante a semana. Verifiquei também o congelador, principalmente para ver se ainda tinha aqui pão congelado. Eu quando faço pão também faço assim em quantidade, depois fatio e congelo para irmos usando ao longo da semana. E como ainda tinha aqui bastante quantidade que dava perfeitamente para a semana inteira, decidi não fazer pão este fim de semana. Dei uma vista de olhos no resto das coisas e decidi colocar uma embalagem de grão de bico cozido a descongelar para depois usar numa refeição que me veio logo à cabeça. E por falar em comida, o fim de semana é precisamente a altura em que eu mais gosto de tirar uns momentos para planear a emenda da semana, mas já lá vamos. Eu agora, neste momento, estou aqui a limpar a minha secretária, que é uma coisa que me tinha escapado, assim, em termos de limpeza geral da casa. Também gosto de limpar o pó e arrumar aquelas coisas soltas que vão ficando por aqui pelo menos uma vez por semana, e é isso então que estou a fazer. E depois sim, sento-me aqui um bocadinho para pensar nas refeições da semana, já considerando aquilo que eu vi que tinha no frigorífico e no congelador, porque gosto sempre de dar prioridade a essas coisas, e depois então fazer a lista de compras. Eu não vou ao supermercado no fim de semana, como eu tenho flexibilidade, prefiro ir durante a semana, quando está menos confusão,
mas gosto de deixar isto já adiantado e assim também tiro logo aquela carga mental de pensar nas refeições e é tudo muito mais fácil depois durante a semana. E por fim, uma coisa que também gosto de fazer ao fim de semana é tratar da roupa. Não é que eu não lavo e dobre roupa durante a semana, porque eu dependo muito da meteorologia para lavar roupa, como não tenho máquina de secar, e por isso tenho sempre de ir gerindo de acordo com isso. Mas se eu tiver, por exemplo, roupa por dobrar, aproveito sempre para fazer isso no fim de semana e não deixar acumular depois para a semana que vem a seguir. Por isso estou aqui a apanhar e a dobrar esta roupa que já estava seca. Depois também coloquei tudo no sítio. E são estes os meus hábitos de fim de semana para conseguir ter uma semana mais tranquila. Como puderam ver, são coisas muito simples e que, de uma forma ou outra, fazem parte da rotina de praticamente toda a gente, mas eu sinto realmente que ter esta rotina me faz depois ter uma semana muito mais descansada e sinto também que depois posso aproveitar o resto do fim de semana para fazer aquilo que eu mais gosto. Eu espero muito que tenham gostado de acompanhar. Muito obrigada por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo.